Olá, minhas queridas! Boa noite a todas. Vou aguardar aqui vocês chegarem para a nossa segunda live da noite. A primeira foi maravilhosa. Quem perdeu a primeira live precisa voltar lá no perfil da Kátia Manicardi. Agora a gente está entrando aqui. Sejam todas bem-vindas. Muito boa noite a todas que estão chegando. Aproveita que a gente está começando, a gente ainda não começou. E já, quanto tempo, né? Aproveita, já compartilha, pega esse aviãozinho aí, compartilha para todo mundo que você sabe que precisa dessa live de hoje. Essa live de hoje até eu vou fazer silêncio, né? Hoje eu trouxe alguém que vai falar pra gente e eu vou aprender. Hoje eu tô aqui para aprender. Se você não participou da live anterior, da novena com para Santa Giana, vai lá. Hoje eu quero trazer aqui uma pessoa muito especial, uma amiga de trabalho, uma companheira de marketing digital, de empreendedorismo feminino, uma mulher que tem ajudado várias mulheres a restaurarem seus matrimônios através da comunicação e olha que lindo! Daniele, parabéns, Daniele. Deus abençoe, viu? Que seu útero seja fértil, que seu bebê se sinta muito amado, viu? Eu vou chamar a Ellen aqui porque hoje eu não quero falar muito, eu quero ouvir a Ellen. Espera aí que eu vou pegar a Ellen aqui em algum lugar, visualizar. Ellen. A gente tem convidado especial, eu não vou ficar falando sozinha, porque a Ellen vai falar muito melhor do que isso, tá bom? Sejam bem-vindas. Oi, Ellen! Ei, boa noite, Boa Jaque. Boa noite, noite, tudo bem? gente. Tudo certo, graças a Deus. Obrigada. A primeira coisa que eu quero dizer, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite em cima da hora, né? Eu falei, gente, ou eu sou assim, né? Ou eu faço desse jeito, ou se eu deixasse para outra semana, eu não ia fazer mais. Eu falei, não, peraí. Eu vou montar, eu montei no domingo, saiba você, que no dia, na hora que eu mandei para você, eu mandei para todas as outras convidadas. Então foi assim, foi um negócio, né, de Deus mesmo. Já tem um tempo que eu queria falar sobre esses assuntos, mas eu falei, não, eu tenho que fazer. Isso é da minha característica, da minha personalidade, sei lá, do meu temperamento. Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer. Então, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, tá? Seja bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Jaque, o prazer é meu. Sério, de coração mesmo. É muito bom estar com você. É muito bom Que dividir, bom. né? Porque a gente cresce também. Quando a gente divide, a gente Com cresce. certeza, com Com você certeza. ainda é mais especial. Amém. Que isso, a gente aprende junto, né? E aí a gente hoje está aqui para ajudar essa mulherada, sabe? Que eu tenho recebido, e eu acredito que você também trabalhando com as mulheres. Primeiro eu quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua história, para depois a gente adentrar o assunto aí. Tá, então, gente, boa noite. Deixa eu dar minha palavra aqui para vocês. Eu sou a Ellen e eu já tenho algum tempo que eu tenho trabalhado com mulheres. Estou na missão aí de ajudar as mulheres a construírem relacionamentos familiares, mas principalmente o relacionamento básico, que é o casamento, né? Das famílias, de maneira saudável e de maneira que a gente consiga desfrutar a plenitude do relacionamento a dois, assim como Deus sonhou quando criou um homem e mulher, né? Muitas pessoas hoje em dia, muitos casais apenas sobrevivem à vida dois, né? E aí eu espero de coração que as nossas palavras aqui possam ajudar vocês a encontrarem plenitude, vida plena na vida dois. Amém, amém. Que bom. Eu admiro o seu trabalho pra caramba e a gente vem crescendo junto, né? A gente vem encontrando esse caminho do que Deus queria para nós, né? A gente vem juntas, então é muito legal, né? Ver o teu trabalho, ver ali, acompanhar tuas postagens, o teu caminho, né? A gente tem um grupo no WhatsApp juntas, então é maravilhoso. Aí, Ellen, diz assim pra gente. O que que você vê de maior dificuldade que pode incluir essa questão do que a gente vai falar hoje do silêncio? Tá difícil o povo se comunicar? Muito. Eu notei, eu quando comecei o trabalho, eu caminhei por várias vertentes, assim, tentando achar a raiz da maioria dos problemas dos casamentos, né?
E aí, quando eu me deparei com a comunicação, foi uma enxurrada de pessoas que procuraram, falaram assim, nossa, eu tenho dificuldade, a gente não conversa, a gente só briga, eu não sei mais com quem eu tô casada, eu não conheço meu marido, eu tenho dificuldade, ele também não fala, ele é fechado, então ele fala muito, mas parece que eu não conheço a pessoa, de tanto que ele fala, mas não se revela, né? E aí, desde então, eu criei um canto, um espaço especial que toma grande parte do meu trabalho para a gente entender o que significa comunicação. E aí, Jaque, o que mais assim, tem me chamado a atenção, que a comunicação tem tido as suas interferências na parte do autoconhecimento. Você já parou para pensar? E está super ligado com o que a gente vai Verdade, conversar hoje em dia. verdade, Porque as com pessoas não certeza. sabem falar daquilo que não estão conhecendo, não estão Sim, percebendo. A mente está tão cheia e acelerada e querendo a todo tempo se justificar, ou querer ganhar no grito, né? Vou lutar, vou exato. fazer isso. E às vezes a gente vai na onda, né? A gente vai deixando o fluxo levar a gente. Nossas palavras são as primeiras coisas que aparecem, né? Porque o nosso coração está cheio, é transbordado através de nossas palavras. E aí é uma confusão que as pessoas estão falando, mas não estão se revelando, não estão dizendo nada, estão perdidas. Por mais que falem e tentem, não acham o seu caminho de um encontro ao outro, porque não sabem, não se conhecem, não sabem do que estão falando, não sabem o que falar, a hora Perfeito, de falar. perfeito. Eu vou acolher aqui uma sugestão, vou fechar os comentários para a gente conseguir conversar e depois eu abro de novo para a gente ouvir, para a gente ver algumas perguntas, mas desde domingo, quando eu anunciei sobre a live, eu recebi muitos direct, nossa, bombou assim meu direct, como há muito tempo isso não acontecia, né? E aí eu vejo assim, dentro daquilo que a gente ajuda, daquela situação, né? A gente ajuda as mulheres, né? A gente tem um olhar para as mulheres, Uhum. porque nós somos mulheres e a gente percebe que a famosa busca por esse empoderamento, né? Por essa, eu tenho que falar tudo, eu tenho que ter razão, eu não posso, né? Baixar minha guarda, eu não posso, né? Isso acabou trazendo para a mulher, assim, a gente andou um tempo não podendo falar nada, né? Existe uma geração que não podia falar nada mesmo, e de repente a gente assume que quer falar e não tem quem pare a gente, né? A gente está falando demais. É incrível, e eu acredito que você também vive essa experiência, a quantidade de mulheres que dizem assim, Jaque, quando eu vejo, já foi. Falei. Quando eu vejo, já explodi, já xinguei, já mandei embora, já disse que quero me separar, já disse isso, já ofendi, já trouxe mágoas de lá de 5, 6 meses, anos atrás. Então a gente está assim, no automático mesmo, como você falou, né? Sem Sobrevivendo. autocontrole, sem autocontrole. Exato. E isso é algo muito preocupante. Quando eu falei que ia ser uma aula sobre o silêncio, nossa. E aí tem aqueles dois extremos. Ou aquela mulher que acaba, entre aspas, se anulando, né? E ela acha, né? Algumas realmente se anulam, outras não Uhum. querem ficar quietas porque acham que vão se anular, e outras não estão nem aí, querem falar mesmo, entendeu? Agora, o que você traz para a gente sobre o silêncio? Então, eu acho que o silêncio, assim como qualquer outra coisa que a gente vive, qualquer outra característica ou habilidade que a gente queira desenvolver, ele precisa de equilíbrio. Eu preciso entender o propósito daquilo. Qual o propósito da habilidade que eu quero desenvolver? Qual o propósito do meu silêncio? Para mim, todo extremo é beira, causa queda, causa morte, machuca, né? E eu acredito que homem e mulher, marido e mulher foram criadas para dividirem as coisas, dividirem fardos, para se conhecerem. Em Gênesis, lá logo quando Deus criou a mulher e disse que daria para Adão uma auxiliadora, primeiro ele disse que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher para depois se tornar uma só carne. Eu entendo assim como um passo. A gente se une, a gente firma um compromisso. E se tornar uma só carne, vai no processo de conhecer um ao outro todos os dias para continuar sendo uma só carne. E aí a gente precisa entender com equilíbrio. Como é que eu posso conhecer o outro se eu não falo, se eu não divido as minhas ideias, se eu não mostro para ele quem eu sou, qual é a minha personalidade, qual é o meu temperamento, né? Se eu não falo, se eu não tenho essa voz, como que ele vai me conhecer?
À medida também que se eu não escuto o que ele fala e tento entender como a fala dele está carregada de experiências, bagagens, desde a infância e tudo mais, se eu não paro, não me silencio para entender o que ele está falando, como que eu vou conhecer o outro? Então, o silêncio vem de uma troca, vem de um equilíbrio. Eu preciso entender que existe um momento de silenciar, sim, que é o momento, talvez, que o outro esteja passando por um processo e que se eu ficar porfiando, você já ouviu essa palavra, Jaque? Porfia? Eu fui Já ouvi. pesquisar há Eu algum ouvi. tempo. Tem algumas versões da Bíblia traz isso como um pecado, né? Mas porfia é o pecado quando a gente fala na fala de teimosia, de palavras agressivas, de você insistir numa Interessante. coisa para assim, para machucar, para tentar se firmar, né? Para você firmar a sua coisa. E existem muitas mulheres cometendo esse pecado de porfia porque querem impor e não para de ficar falando, falando, quando no momento você já falou uma vez, você já demonstrou qual é a sua vontade. É claro que não estamos falando de casos extremos, casos que talvez dependa da sua Sim, vida, sim, estamos falando de um relacionamento sim. normal. Já falou, já mostrou o que você deseja, ou você já se comunicou, já demonstrou sua necessidade, né? Essa é a minha necessidade, eu quero isso. É tempo de dar tempo para ele passar pelo processo de entender. Porque qualquer pessoa, não é só homem, não. Eu acho que o homem tem isso mais apurado, mas qualquer pessoa, sempre fica uma pessoa direto falando: oh, nossa, eu tô certa. Sim. Você vai ver, vai acontecer isso, você não vai colocar isso no lugar, vai acabar desorganizando minha rotina e você também vai ficar atrapalhado. E você fica porfiando o dia inteiro, mina uma relação. Então, às Total. vezes, eu tenho tempo de falar. Né? Na comunicação, quando a gente ensina uma comunicação que é eficaz, todo início é questão de você aprender a se conhecer para expressar suas necessidades de um modo que você consiga ser enfática e o outro entenda. Mas que o outro entenda, você precisa muitas vezes perguntar, né? E dar oportunidade dele falar também e te perguntar algumas coisas. Então, até numa conversa, você fala, fica em silêncio. Fala, fica em silêncio para ouvir. Isso não é conversa, é monólogo. Estou impondo aqui, né? A minha É. vontade, estou impondo as minhas ideias. E muitas mulheres hoje em dia, dentro de casa, sem perceber, impõem suas ideias. E quem fica subjugado dentro de casa é o homem, né? E o pior é que muitas das vezes a gente está fazendo isso, mas achando que quem está subjugada somos nós. A gente Exato. entra num mecanismo que é tão automático e tão, sei lá, inconsciente, que a primeira coisa, a maior, 100% das mulheres que vêm, elas falam: não, Jaque, eu vi sua live, mas você não conhece meu marido. O meu marido, ele não faz nada disso, ele não é não sei o que, ele é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. É assim, eu tô olhando muito para o defeito do outro, eu não, eu tô naquele estado, né? De que tô achando que tô certa em tudo, eu posso falar a hora que eu quiser, o que eu quiser, que ele tem que me aceitar, ele tem que. Imagina só se nossos esposos fossem jogar na nossa cara tudo aquilo que a gente costuma jogar na cara deles, né? Uhum. Eu fico pensando assim, nossa, eu já teria perdido as estribeiras, porque nós também temos defeito, né? Então a gente não está conseguindo olhar para a gente e o que a gente quer, a gente não quer conversar, a gente quer ter razão, a Exato. gente quer Aí que mora o perigo. impor a nossa vontade e o pior, a gente não avalia como você está falando, a gente não avalia se o que eu estou falando, se o que eu estou propondo realmente é verdadeiro, se é o ideal. E a gente geralmente foca muito nos problemas, né, Ellen? Muito. Jaque, tenho recebido umas mensagens no grupo de WhatsApp, e em particular teve uma que me chamou muita atenção, porque foram 2 semanas e que eu recebi quase todos os dias a mensagem de reclamação do marido. E muitas vezes eu não tinha tempo para responder. Mas quando eu sentei para responder, foi assim, demorei. Falei assim, não, vou conversar com ela, vou colocar. E aí eu sempre falo assim, olha para você, tira um tempo para você, tenta entender quais são. Mas aí você acha que eu tenho que parar, como é que eu vou ficar quieta? Eu vou parar para olhar para mim? Me dá um passo a passo. Eu falei, olha para você, o primeiro passo, olha para você. Aí ela falou o seguinte: você acha que eu estou exagerando e estou sendo egoísta? Eu falei, olha, você eu não te conheço, eu não sei, mas eu sou. E eu preciso parar para ser. Nossa natureza humana é ser egoísta. Eu falei, então eu Verdade, acredito que talvez você seja, pelo que eu tô, talvez você seja. Então é com momento de certeza. parar e olhar.
Então a nossa natureza humana é carne mesma, é espontâneo a gente tentar se defender de todas as formas de algo que talvez nem esteja nos machucando, que a gente imagina que possa nos abalar. Nossa natureza, ela é egoísta. A gente vai querer ir contra tudo aquilo que vai contra o que a gente acredita, o que a gente formou na nossa mente e que às vezes não tem nem... É uma verdade nossa, não é nem certo ou errado. Existem coisas que a gente, como os pecados, a gente consegue falar, não é certo, é errado. Mas outras coisas, não existe certo e errado. Vamos pintar a parede daqui de casa de qual cor? Ah, eu gosto de rosa, eu gosto de azul. Existe certo e errado? Não. Vamos decidir em qual escola vamos colocar a criança. Eu quero nessa, o outro quer nessa. Existe certo e errado? Existe o quê? Um acordo, uma conversa. E muitas coisas construídas na nossa mente, a gente acha que é errado, porque o outro tem uma visão diferente, pensa diferente, a gente acha que quando ele fala o oposto, está querendo ferir a gente, né? Então, não, é uma construção que não existe certo e errado. Existe questão para você se amoldar um no outro, tentar negociar e entrar em acordo. E a harmonia vem disso. A harmonia não é concordância, né? A harmonia é eu conseguir negociar e entrar em acordo, mesmo pensando diferente, né? Perfeito. E é interessante, eu tô aqui pensando, né, de todas as partilhas que eu tive de ontem para hoje, que foi justamente pensando nessa live, sempre eu recebi uma que ela falou, já que não quero me identificar, tudo bem, não, nem tem como lembrar o nome de todas elas que partilharam comigo. Mas olha, e quando o meu esposo, que eu estava falando da menina mimada, né? E quando o meu esposo, que é o mimado, ele faz pirraça para tudo, ele não sei o que, eu falei, ninguém se coloca em posição de filho se não tiver uma mãe no outro lugar, né? Então, quando a gente olha, as relações hoje, elas estão tão desordenadas que o marido não sabe o seu posicionamento como homem, a mulher não sabe como mulher, e geralmente um entra nessa hierarquia de pai e filho. E a gente costuma sentar na cadeira da menina, né? Ficar ali sentadinha como meninas mimadas. Esperando. Ou então, exatamente, esperando, reclamando, chorando, fazendo pirraça. Ou então a gente assume a ordem de tudo. Né? A gente quer. Não, eu já falei várias vezes, ele não faz nada, ele é um preguiçoso, ele é não sei o quê. Olha, se você fala desse jeito com o seu esposo, certamente ele não vai te ouvir. Mas como que eu devo falar com ele? Será que... Aí eu faço essa pergunta, né? Em que momentos, como a gente pode discernir se eu devo silenciar ou se eu devo falar? De que Se eu silenciar, como é que eu resolvo isso? Porque esse é o grande desafio. Silenciar dá até para a gente forçar e ficar. Mas eu fico com isso dentro de mim. Né? Eu, graças a Deus, essa questão do autoconhecimento vem me ajudando muito. Porque eu silencio e vou digerindo. Se for algo muito forte, eu resolvo dentro de mim mesma. E vou discernindo aos poucos, na razão, se realmente vale a pena eu entrar naquela briga. Porque também tem o seguinte, né? Eu vou entrar numa briga que depois eu vou ter que retornar, porque para mim não tem outra opção. Eu vou ter que eu escolhi ele para viver a vida toda, né? Então eu preciso entrar nessa briga para depois sair dela, ainda ter que pedir desculpa, ainda ter que fazer todo o processo de volta. Aí é que tá. Quando você diria pra gente assim, silencia, não silencia, fala como fala? Então, eu sempre oriento, tipo assim, se você está regado de emoções negativas naquele momento, entendeu? Se você percebe que é uma angústia, o coração está apertado, você já está com o coração acelerado, você percebe se está tomada por uma emoção, assim. Aí vem a questão também, você precisa passar para essa questão de autoconhecimento. Você precisa entender seu corpo e entender sua mente também. Né? Às vezes nós somos arrebatados. Tem um sequestro emocional aí que nossos pensamentos são arrebatados. E se você não tiver um time para reconhecer isso, já foi, acabou. Então você precisa ter um time. Então quando você percebe que você não está normal, gente, geralmente eu não tô bem, não sou assim. Mas às vezes insiste, né? Não, espera mais um dia para você tocar nesse assunto. Se o assunto te incomodar, eu geralmente faço isso. É uma coisa que eu preciso, é importante. Eu vou lá e vou anotar por que me incomoda. Tá me incomodando por quê? E aí, quando eu tiver calma, eu posso chamar e sentar para conversar, né? Ou então, se eu entendo que é uma coisa que eu já falei várias vezes, né? Ou uma coisa que eu já acordei com ele, né? Foi acordado os dois.
e ele está tendo alguma dificuldade para cumprir, ao invés de eu reclamar porque eu não sou mãe dele, né? Com criança que a gente fica no pé para fazer. Silencie, espere, dê tempo, por mais que isso te incomode um pouco, mas dê tempo para ele entender. Porque as pessoas são de processo, todos nós. Se eu já Sim, consegui entender isso, talvez seja mais fácil para mim, mas eu já passei por um processo, né? De organizar, estruturar, verdade. elaborar isso dentro de mim. E às vezes o outro precisa de um tempo. Então, se você percebeu, já foi falado, se você já expressou sua necessidade, e você tem certeza de que você expressou de forma correta e você perguntou a ele, o que você entendeu que eu te pedi, o que eu quero, o que a gente precisa? E ele te respondeu da forma que você realmente quis passar, ou seja, você tem uma confirmação, ele entendeu. Mas Ótimo. A entender... mensagem chegou, né? A mensagem Exato. chegou. É, Isso é uma técnica muito interessante, sabe, já que a gente tem que falar. Se eu quero que o outro entenda alguma coisa, para eu ter certeza que ele entendeu, você fala assim: agora você me diz, o que você entendeu de tudo que eu falei? Faz um resumo para aí. E aí você consegue fazer o telefone. Não, nesse ponto não foi isso. Eu acho que eu me expressei mal. Aí você tem a oportunidade de refazer, né? Porque cada um tem uma mente diferente, né? É um exato. emaranhado ali e a gente precisa. Agora você entendeu que ele entendeu o que você quis dizer. Qual foi a necessidade? Ou vocês acordaram e você entendeu que ele entendeu? E ele não está conseguindo porque existe um espaço aí entre entender e conseguir Exato, colocar em prática muito grande. principalmente na cabeça do homem, né? Principalmente E na cabeça masculina. principalmente se for algo que ele não está acostumado a fazer. Exato, exato. Nós também, né? Eu falo muito aqui em casa, por exemplo, as tarefas de casa, realmente o Gustavo, ele faz, agora também já faz 12 anos de casado, ele tá mais, mas no início ele fazia, mas o processo do tipo, às vezes, teve uma vez, eu sempre falo, eu pedi para ele tirar, recolher a roupa do varal. Ele recolheu a roupa do varal e deixou jogada em cima do sofá. Mas aí, eu não pedi para recolher a roupa do varal, mas na minha cabeça o Ele processo cumpriu com a tarefa. para ele, sim, foi o que ele falou. Ainda mais ele sendo uma pessoa que ele é de seguir regras, receitas, tudo. Quando ele vai para a cozinha, ele vai com a receita. Ele não coloca uma Sim. pitada de sal a mais do que está na receita, porque ele é de processo, né? E eu Para isso entendi você isso. tem que conhecer seu esposo, né? Você precisa Exato. conhecer Hoje ele. eu sei, entendeu? E aí ele me falou assim, Ellen, eu fiz o que você me pediu. Se você me dissesse que você queria que recolhesse, dobrasse, guardasse, eu poderia te falar assim, não, vou fazer depois, ou então eu faria, como daria tempo. Aí hoje, ontem mesmo ele lembrou, né? Ele falou assim, você quer que eu lave a louça? Eu falei, quero, lava a louça pra mim. Ele lavou, ele me chamou pra cozinha, olha, lavada, tá seca e tá guardada. Eu falei, olha, já entendeu então como é que é o processo. Mas até ele entender, sem eu me expressar, foram-se anos. É verdade. Foram-se anos de eu ficando assim, meu Deus, mas isso são problemas leves. Você imagina para problemas mais graves, de outras Sim, necessidades que não são comunicadas, né? Não são exato. comunicadas. Então, o silêncio após isso, para esperar o outro passar pelo processo e entender, ele é importante. Mas não é ficar calada, parada, só ser uma espectadora. É entregar para Deus também, para que ajude ele no processo e de que forma você pode ajudar a fazer sem Era isso que eu ia tirar a falar. responsabilidade É, dele, né? Porque quando era a isso que eu gente ia falar. faz, quando a gente toma a iniciativa, tá bom, ele não fez, eu vou lá e vou fazer. Então se ele não cumpriu com É. isso, deixa lá, eu vou descumprir o outro acordo. Mas como assim? Então vai acabar uma briga sem fim, um ciclo, uma Aquilo boa estava, bola de neve. aquilo estava no teu sonho, né? Não estava no dele. Então, para ele Exato. não tá na lista de prioridade deles, né? Então, isso Uhum. é bem interessante isso. E quando a gente. E uma coisa que eu tava, enquanto você estava falando, eu estava lembrando. Muitas mulheres falam assim, mas isso é óbvio. Será que eu preciso dizer para ele que ele tem que fazer desse jeito? Sim. Não é. Você tem E que não é dizer para óbvio a e tem. pessoa, porque não é óbvio que o que está na sua cabeça não passa para o outro com tantos detalhes, Não. principalmente na cabeça do homem. Se você vai dar um novo processo para ele, você precisa dizer exatamente o que você quer. E dependendo do homem, né? Aqui em casa eu entendi isso de uma maneira dolorida, né? Porque era assim, não, eu preciso que você faça isso, porque você não faz aquilo, você não fala isso, você não conversa comigo, você não sei o quê. E aí eu ficava sentada e esperava. Eu não agia nada para ajudar ele, nem para olhar para ele, para entender o porquê, quais eram as dificuldades, o que eu podia ajudá-lo a Uhum. cumprir com aquilo que eu pedi. E depois passava um tempo, o que eu fazia? Sentava e você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz você, e você. Por fim eu falei, não, não vai.
também vamos fazer 12 anos, agora não vai. O que eu preciso? Não, eu preciso ser a esposa, né? Então peguei peguei no braço, né? Peguei aqui na cintura, né? Uma língua, uma linguagem de falar. Peguei na cintura deles, vamos juntos então. Sabe quando o Cirineu ajudou Jesus, mas foi Jesus que carregou a cruz? Não, vem cá, meu amor, vamos lá. Então eu quero que, coisas simples, eu quero que prenda alguma coisa na parede, então no dia que ele está de folga, ó, tal dia, vamos fazer isso? Vamos. Nesse dia eu preparo os negócios, eu deixo tudo prontinho e vou no estímulo, né? E a Nada de gente vai reclamação, facilitando, né? E nosso vai objetivo. facilitando, porque isso é muito da mulher, isso é muito nosso, né? E a gente consegue fazer isso. Isso é bem interessante. Ô, Muito. Ellen, E se a gente. fala, Não, é que se a gente for pode olhar falar. também, a gente espera que os nossos maridos façam isso pela gente, né? Existe um movimento contrário também. Teve uma vez que meu marido me pediu para levar o carro para fazer revisão. Eu não entendo nada. Eu perguntei, é só levar o carro? É só levar o carro. Quando eu voltei, você perguntou do óleo, você perguntou do não sei o que. Eu falei, não era. Mas assim, você entende que são os processos, então tá, agora da próxima vez. Então, Exatamente. sempre que eu faço. Então, existe essa troca, assim. E quando você facilita para um, você abre caminho para ele entender que você espera o mesmo também, o contrário. Quando ele te pedir, ele vai facilitar para você para que você consiga desempenhar aquilo, né? Também. É um elevando o Exato. outro. Casamento é um elevando o outro. Um Não levando o outro. existe essa questão de ser um subjugado ao outro. Um precisa elevar o outro, facilitar para o outro, Exato. sem tirar as responsabilidades. Exato. E as características de cada um, né? Sim. Eu vejo que é, essa questão que a gente tem de querer falar o tempo inteiro extirpa de qualquer possibilidade de negociação, de conhecimento, de parceria. E a maneira como a gente entra com a linguagem, então, quando eu percebi que até porque era um estresse, sabe? Eu saía muito desgastada. Toda hora você não faz isso, você não faz. E o Renato simplesmente ele ficava olhando para mim, não tinha resposta. Primeiro porque ele já se conhecia o suficiente, ele não queria entrar na briga. Ele dizia: "Eu não vou brigar Uhum. com você". OK, tá bom, eu te respeito. Mas aí o que eu quero? Quero briga, eu quero novela mexicana, né? E aí entra aquele monte de lamúria, aquelas dores que vêm de meses, daquele dia que você não fez, daquela vez que você fez para fulana, que você fez para tua mãe, mas não faz para mim. E aí a boca, nossa, vira um formigueiro e sai cada coisa horrorosa. E a partir do momento, tudo aqui em casa, pelo menos, tudo mudou no momento em que eu tirei o você e eu botei o nós. Nós estamos errando em alguma coisa, nós estamos fazendo, nós. E sabe o que é interessante? Eu entendi de verdade que não era ele, que éramos nós mesmos. Não foi uma estratégia para ele entender o Uhum. negócio. Não. Foi realmente perceber que o erro estava nos dois e não num só. Então, se a gente fala alguma coisa da educação dos nossos filhos, não tem essa de que o pai está errado e a mãe está certa. Se está errando na educação dos filhos, se está errado alguma coisa, a culpa é dos dois. Compartilhar. Então, andar junto, né? Fazer esse caminho juntos. E agora, se eu tiver de falar, né? O que você acha que é primordial, assim? Vai falar? Você não vai silenciar? Você já percebeu? Já fez o discernimento mesmo de que você quer falar? O que a gente precisa? O que a gente precisa controlar mais? O que você acha que é mais desafiador? Então, não fazer, não direcionar a sua raiva à pessoa, mas ao problema que precisa ser solucionado, né? Show de Porque bola. muitas vezes a gente tentando se defender, a gente ataca o outro. A primeira estratégia de defesa é o ataque ao outro, né? Então você, como você falou, você não faz nada direito, porque você. Então, quando a gente direciona você, o outro também se fecha. Existe também uma rede neural, assim, que quando a pessoa está se sentindo atacada, não existe liberdade de você fazer sinapse suficiente para entender e ouvir e tentar ver com profundidade e achar saída, solução para o problema. Então, se os dois estão fechados, não vai. Então, se você Verdade. precisa falar mesmo, é o seguinte: tem um problema. E a gente precisa solucionar esse problema juntos. Eu não ataco a pessoa, a gente ataca juntos o problema.
Então, se é para Show de bola. falar, eu falo do problema, daquilo que está incomodando, daquilo que precisa ser solucionado. E não falo da pessoa, não aponto a pessoa, até porque a pessoa é parte de mim, né? Se eu aponto o Com outro, deixo o certeza. outro triste, não existe quem perde, quem ganha, né? Numa discussão entre marido e mulher, não existe o vencedor e Não perdedor. existe. Todos perdem, né? Todos saem perdendo uma discussão assim, onde a gente fere, né? Então, os dois perdem. Somos time, não somos indivíduos. Apesar da gente ter a nossa individualidade, a gente trabalha no coletivo, a gente vive o coletivo. Cada Sim, um com com sua certeza. função. Então, se um perde, se é time, um perde, não tem como o goleiro ganhar e o atacante perder do mesmo time. Perdemos. Então, ataque o problema, não a pessoa. Show de bola. Muito bom. Vou abrir os comentários aqui para a gente ver o que que vai rolar aqui. Peraí. Vou abrir os comentários, minhas flores. Vamos ver o que que vocês vão falar aí. Então, e aí, Ellen, enquanto elas vão escrevendo aí, eu vejo que existe um delay aí da gente começar a compreender que o problema não está no outro, né? Que Já. a minha maneira de lidar com o outro, com o defeito do outro, com a realidade do outro, quando você fala tem que olhar para você, tem que olhar para você, que dificuldade isso. Por que que eu tenho que olhar para mim se não é ele que limpa o quintal? Se não é ele que leva o lixo? Em algum momento, e aí eu até entro na questão que a gente tem que falar, que é a questão do namoro, né? Em algum momento isso ficou. Vocês sentaram e conversaram sobre isso? Você perguntou a opinião dele, você disse para ele que seria legal que ele fizesse, você pediu ajuda. Não, mas ele tem que fazer, ele sabe. Não, na sua casa, talvez a gente às vezes traz certas coisas da nossa casa, né? Na minha casa, né, era meu pai que levava o lixo na rua, né? Ah, então eu chego em casa, eu chego aqui, não, né? Não Não simplesmente faço. não é fácil, mas eu vou achar assim, não, se o meu pai levava o lixo, quem tem que levar o lixo é o Renato, e eu não falo nada para ele, e ele na casa dele, quem levava o lixo era a mãe dele. Aí pronto, lascou, porque nenhum vai fazer. Né? E, se a gente, gente, a gente tá brigando por tão pouca coisa. Meu Deus, quem dera que todos os problemas do mundo fossem quem vai levar o lixo, quem vai varrer o Arrumar a quintal, né? casa. Quem vai arrumar a casa, né? Quem vai ajudar quem vai dormir com as crianças, quem vai levantar. É incrível. A Marcele está perguntando como lidar com a mãe, com o marido que eu já respondi isso no direct, inclusive. Eu vou deixar a Ellen falar também. O marido que tem uma relação, a não ser aquelas relações bem Édipo e Jocasta, que são bem patológicas, mas normalmente o esposo ainda não viu na gente, né, como ligar com a mãe abandona, ele ainda não viu na gente uma parceira ideal. Eu tenho essa seguinte, é, essa opinião, quero que você fale também, tá, Ellen? Com relação à sogra, Ah, quando a sogra é quando a mandona. sogra abandona, na verdade ela falou, quando o marido acolhe tudo que a mãe faz, eu acho que falta alguém ocupar o seu próprio lugar, né? E aí Então, a mãe fica. uhum. Eu sempre falo aqui que sogra, intromissão de sogra, familiares, amigos, quem quiser, não é o problema. O problema não é a sogra. É o quanto vocês conversam sobre os limites que vocês precisam ter no relacionamento de vocês. Isso precisa ser conversado também, né? Quando É é verdade. acordado, tipo assim, é claro que mãe, a sogra precisa entender também os seus limites, mas às vezes é mais difícil, ainda Sim, mais as pessoas com mais idade, que não tiveram essa educação emocional que a gente vem tendo, que os nossos isso, filhos terão isso. mais, elas têm dificuldade de entender, né? Porque passaram por muita coisa e tal, e pode ser que é até compreensível, um pouco mais aceitável esse apego, essa questão de autoridade. Mas o marido já tem uma experiência e você também, provavelmente agora, se não teve, agora está começando a ter, e já é um caminho aberto para você estudar mais sobre isso. Vocês precisam conversar sobre o que é saudável para vocês dois, até onde a influência dela vem. Não é ela. Ela vai dar conta das coisas dela, né? Mas a partir do momento que vocês estão fechadinhos um com o outro, já tem intimidade reforçada para conversar e falar assim, olha, não é saudável deixar a sua mãe, por exemplo, escolher o cardápio daqui de casa.
né? Ou então Mas se incomoda. pensa bem, se eu tiver um cardápio pronto, bonito, gostoso, você acha que ele vai lá na mamãe pedir o cardápio, né? A gente se antecipa, É, né? exato, mas tipo assim, a gente não pode abrir mão das nossas funções. É claro, Exato. não, não, vamos até que ponto vai ser tudo a receita da sua mãe? Ou eu posso ter espaço para ter as minhas receitas, né? Vamos lá, não tem problema. Eu acho que mãe, pai e mãe são para ser honrados, é um legado que eles estão Sim, deixando, a gente tem que exato, seguir. Mas exato. também é uma outra família agora, né? São outras as prioridades, a gente não vai deixar de honrar, a gente não vai deixar de levar o legado deles. Mas a gente tem que colocar o limite, Com realmente certeza. estabelecer limites saudáveis. A gente precisa ter também uma consciência muito boa também, que muitas noras às vezes se aproveitam para tolir, né? Acabou, vamos lá, não vou ter uma relação, vou privar você porque o fato de você falar da sua mãe me incomoda. Não, a gente precisa ter a Exatamente, eu ia consciência, falar isso. a gente precisa ter a maturidade. A gente que a gente vive para ser maduro, né? Se a gente não busca a maturidade, a gente está perdendo tempo nessa vida, está Exato, desperdiçando o nosso tempo. E a maturidade é entender o outro também, saber que mãe, pai, sogro, sogra fazem parte da nossa vida. exato. Mas qual é o Você ponto casa com a saudável? família assim, né? Você Mas casa com a assim, família assim. tem relacionamento nora e sogra que é meio esquisito assim mesmo. E a gente Sim, precisa sim, começar devagar. E não é de uma vez só, né? Não é de uma vez por todas que você faz. Agora eu vou jogar exato, tudo, assim, não vai ter mais isso, não vai ser mais isso. Não, não. É aos poucos, é processo também, exato. é um passo de cada vez. Quando a gente quer mudar tudo de uma vez só, descamba. Não dá É. certo. Eu acho que entra E eu vejo parafuso. assim, a gente acaba que as duas estão disputando um lugar que não é delas. Porque a Uhum. esposa disputar o lugar da mãe e a mãe disputar o lugar da esposa. Então, quando uma delas entra e se instala no seu próprio lugar, na sua missão, com certeza vai ficar mais fácil. E essa mãe, ela vai acabar, mesmo que seja na briga, com choro, né, com chantagem emocional da mãe. No início vai ser, você vai ter que ter muita paciência, mas quando a gente como esposa se posiciona, eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema com a minha sogra, mas eu cresci vendo a minha mãe, o grande problema da minha mãe, da vida da minha mãe, foi a minha avó, entendeu? Então, só que o que acontecia? A minha mãe saía do lugar dela e queria disputar o lugar que era da mãe. Imagina só o homem, né? Ele tem um lugar no coração dele para a mãe e ele tem um lugar no coração dele para a esposa. O problema todo Uhum. é que a gente está aí disputando essa vaga desnecessária, porque a nossa vaga está vazia. E aí é onde ela entra. Porque Exato. se eu me antecipo, se eu assumo minha missão, se eu assumo meu lugar e não fico de picuinha também, porque muitas de nós ficamos que a mulher não pode falar nada, como você falou. Pode falar isso. E às vezes ela fala porque a gente realmente não está cuidando do filho dela direito, né? Isso acontece também. A gente sabe que existem sogras difíceis, mas como a gente está aqui falando para as noras, né? A gente tem tudo. Quando você muda, tudo muda. Exato. Então, esse caminho é muito importante. Jaque, eu estou entrando num caminho agora de pesquisa que a linha é a seguinte: relacionamentos familiares saudáveis nascem de um indivíduo saudável. É a base de qualquer. Aí que entra a importância do namoro. É durante o namoro que Exato. a gente conversa, que a gente se conhece, mas que a gente se prepara. Eu preciso saber quem eu sou, conhecer minha identidade em Deus enquanto personalidade, para eu saber lidar comigo mesma, para aprender depois a lidar com o outro no namoro ainda. Isso deveria ser ensinado para Muito os noivos, trabalhado. né, para os Exato. namorados. Eu preciso desenvolver, saber quais são os meus qual é o meu papel, quais são as minhas habilidades, onde que eu vou ajudar, onde que eu vou entrar, para quando a gente entrar num relacionamento onde a gente já vai estar ali formalmente ampliando a família e se relacionando com sogros, sogras, cunhados, primos, que não são só nossos, mas Perfeito. são deles também, a gente já tem uma estrutura saudável, porque o desequilíbrio vai acontecer. Porque quando a gente cresce, existe um desajuste aí para a gente conseguir achar de novo, correr atrás do ponto de equilíbrio nosso. Mas quando a gente é saudável, a gente se conhece, a gente não se perde. A gente consegue achar o Exatamente. equilíbrio de novo. Exatamente. Então, é importante esse autoconhecimento, essa educação emocional, firmar sua identidade, conhecer o seu propósito, saber quem é você dentro de casa também,
para não ocupar o lugar de outra pessoa. Nem do seu marido, nem da sua sogra, né? Às vezes nem da filha, né? Porque às vezes também ocupamos o lugar de filha. Então, quando a gente se conhece a tal ponto de saber a responsabilidade que a gente está assumindo ao viver o coletivo, a viver a vida em família, que agora não é só para mim, e eu falo muito Exato. isso. Eu olho para mim, mas não paro em mim. O fato de eu Pelo olhar para contrário. mim, me conhecer, é para eu ser mais assertivo nos meus relacionamentos, Exato, eu conseguir doar mais. Então, quando eu exato. consigo me conhecer, me entender, e eu falo, quando eu tenho a minha luz está brilhando, não é para esconder a candeia debaixo da mesa, é para eu iluminar outros caminhos, é para eu levar Perfeito. outras pessoas, é para eu ajudar outras pessoas, assim como elas estão me ajudando também. Existe essa troca, né? Eu estou no processo. Então, se eu vou ser aquela pessoa que vou dificultar tudo, para que eu me casei? Para que eu constituí família? Se eu estou dificultando e não estou ajudando, não estou Exato. fazendo todo mundo crescer, né? Se E não é para existe um... crescer, se não é para solucionar, né? A gente não casou para ter Exato, problema. exato. Eu vi um vídeo hoje, recebi um vídeo hoje já, que assim, que eu achei fenomenal. Depois eu vou dar um jeito de colocar aqui no IGTV. São três homens conversando, eu acho que eles são teólogos, assim, e depois eu vou ver o nome deles. E eles falam que, todos eles já são senhores, né? Acho que mais de 40 Aham. anos de casado. Que o casamento, ele não se baseia, relacionamento a dois, não se baseia no amor. O amor é um sentimento, ele é volátil. O casamento, a relação a dois, a união, se baseia no compromisso que a gente faz um com o outro. É na aliança que a gente criou quando Sim. a gente estava no altar dizendo sim um para o outro. E quando eu disse sim um para o outro, é na dificuldade, né? Na saúde, na tristeza. A gente não leva, parece que virou uma coisa superficial hoje em dia, na saúde, na Verdade. tristeza, na alegria, na doença. Mas é isso, o casamento é isso. É a gente saber que o amor, às vezes, precisa ser reacendido todos os dias, porque ele Todos não os é dias. constante. O que precisa ser constante é a minha atitude mediante a escolha que eu fiz de viver em família. A minha atitude Perfeito. precisa ser constante. Eu preciso Perfeito. decidir todos os dias o quê? É facilitar, é elevar o outro, é fazer dar certo. Ó, para não dar certo, vamos começar do zero, então. Vamos o quê? Uma coisa de cada vez. Eu vi um comentário aqui, alguém falando que tudo que eles acordam, o marido nunca faz nada. Então, às vezes, deve ter muitos acordos aí embaralhados, já Sim. misturados na É, cabeça. é. Reseta tudo aí, um por vez. Até você saber que os dois entenderam um tipo de acordo, depois você passa para o outro. É uma coisa de cada vez. Exato. E Mas a outra coisa, constância precisa existir. talvez ele não faça porque ele precisa de ajuda, gente. Dependendo do temperamento da pessoa, essa pessoa precisa de ajuda para executar essa missão. Então, você lembrar, ter um lembrete, botar um alarme. Oi, amor, tudo bem? Ó, hoje é dia do lixo, né? São coisas tão Uhum. pequenas. Ó, hoje é dia do lixo. Ó, hoje é dia de pagar a conta. Você pagou? Tá aqui, ó. Tá aqui na tua mão. Ah, Jaque, mas eu vou ficar dando a mão? Sim. Você quer o quê? Até É criar o assim, hábito. essa é a Até o vida, negócio ir exatamente, sozinho. exatamente. Né? Entende? Então é muito importante isso. É olhar para, primeiro, isso que isso para mim é muito importante que a Erin falou, e observar o que que você pode fazer para ajudar que ele conclua, que ele execute, né? Saiu, gente, outra coisa, o cérebro do homem, ele é como ele falou, desliga, né? Se você entrou numa conversa numa hora errada, se você cobrou coisas demais, coisas que são inalcançáveis a curto prazo, pode esquecer, minha querida. Ele vai dormir e no dia seguinte ele não lembra mais. Olha, no segundo lançamento do Caminho do Florescer, eu conversei com meu esposo, olha, foi faltando quase um mês para o lançamento. Eu falei, olha, vamos fazer assim, eu preciso da sua ajuda, vou precisar de tanto em dinheiro, você pode? Posso. Tá bom. Na semana em que eu precisava de tudo, ele, do que você está falando? Olha, era uma coisa assim, era uma coisa que a gente não brigou, nem nada. Eu pedi ajuda e ele concordou. Falei, amor, você não lembra? Ai, caramba, eu lembro. Aí a gente separou um cartão de crédito só para isso. Quando veio a fatura, o que que é isso aqui, negócio de Facebook? Eu falei, amor, você lembra? Você lembra lá do negócio que a gente combinou? Ah, é, pois. E se eu quisesse, gente, um homem desse, se eu quiser, eu manipulo ele. Compro o que eu quiser, sabe? Então, olha como a gente faz para o bem, né? Como a gente vai se ajudando, porque eu podia falar, não é possível, você não lembra, você não quer saber de mim, você não quer saber de nada que eu falo, você se esquece, eu não tenho valor. Então, isso é tudo, não tem jeito. Sinta informar,
Se você quer mudar o seu marido, você não vai conseguir, você vai se mudar e você vai mudar a dinâmica da tua casa a partir da tua oferta. Exato. E Esse muitas é o das coisas você caminho. vai ter que ofertar mesmo, né? Esse é o caminho, já que não tem como eu alcançar o outro. Isso aí já é indiscutível. E muitas vezes, quando a gente não se conhece, a gente quer que o outro supra as nossas necessidades, o que é uma crueldade fazer isso com o parceiro, porque, primeiro, que não lhe mente, né? E nem conhece a sua história inteira, infância, pode conhecer partes, Exato. né? Mas não sabe a intensidade e tal. Então, quando a gente quer jogar no outro a nossa necessidade, as nossas frustrações e tal, de uma coisa que não está resolvida na gente, não vai dar certo nunca. Não vai dar certo. Perfeito. Então, eu preciso estar resolvida aqui, eu preciso me conhecer para entender que o outro também está no processo de se conhecer também, né? Ele tem as questões, o dilema, que às vezes nem consegue falar para a gente, né? São Com coisas tão certeza. profundas que estão sendo elaboradas ainda dentro dele e que Deus ainda está tratando até o dia que talvez esteja pronto ou formado na mente Exato. para ser exposto, né? Para ser conversado. Mas tem as coisas. Então, é a paciência com você primeiro, para você entrar nesse processo e paciência com o outro. A gente precisa ter. E também acontece de não ter paciência, né? Acontece, às vezes, não estar no dia bom, Sim, sim, acontecer. com Tá certeza. tudo bem. Agora o negócio é não ficar no erro, né? Você não pode O negócio tá tudo bem. Eu gosto da palavra. permanecer lá. Eu gosto da frase tá tudo bem, que dá um certo alívio, mas não pode dar tempo de a pessoa respirar, Exato. não. Tá tudo bem, mas não pode permanecer. Tá tudo bem, você então agora já achou um erro, já sabe uma inabilidade sua, uma fraqueza sua, então vamos começar a trabalhar para que não aconteça de novo. A parte boa do erro é você não errar mais, né? A Exato. parte boa do erro é isso, acontece para que a gente aprenda e não Aprenda da passe mais próxima por vez. isso. Essa é a única É. parte boa do erro. O grande problema é que a gente está focando só no erro, no erro, no erro, no erro, do outro, do outro, do outro, do outro, e a gente não melhora nada, né? Ou então tá E o tipo que assim, tá vai... tudo bem, é normal. É, Muita é. gente fala, é normal, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, errei, culpa minha, tudo bem, desculpa, 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 É. desculpa. Pô, exatamente. Perfeito. E assim, que você falou muito interessante, né? Da questão do namoro. É muito importante que isso comece, que a gente comece por esse processo logo no início do namoro, logo no namoro. Por quê? Porque depois, muitas de nós, gente, assim, você não casou com ele assim? Ele não era assim? Muito difícil um homem mudar da água para o vinho, muito Não, não difícil. muda. Na verdade, é revelado no início do namoro, durante o namoro, poderiam ser descobertas se o namoro cumprisse o propósito. Eu tenho para mim muito claro que o propósito do namoro é conhecer o outro. É Com fazer certeza. julgamentos, não julgar a pessoa, mas fazer julgamentos de atitudes, de Exato. ideias, para saber se vocês são compatíveis, se você, tipo assim, não, é possível continuar, é possível levar uma vida a dois. Nossos propósitos são parecidos, eles se encontram. Às vezes a pessoa também pode ser muito boa, sabe, Jaque? Mas às vezes a personalidade você percebe, cara, eu não vou conseguir passar É, uma vida a dois com uma pessoa que tem esse tipo de viés ideológico para uma coisa ou para exato. outra, ou, entendeu? Exatamente. Então mas se você não conversa, se você não usa o tempo de namoro para Exatamente. fazer Para perguntas isso, e para ouvir, observar o outro e você, né? exato, não dá. Aí depois que Eu lembro casa, que aí não tem jeito. Você é já mais fez o difícil, compromisso? porque É, eu lembro, sabe, Ellen, um exemplo aqui, o Renato sempre foi muito quieto, muito quieto. A gente se conheceu ele quieto. Quando a gente começou a namorar, o Renato tinha vindo de um relacionamento muito doloroso para ele. E que dentro desse relacionamento, para ele se defender, ele se anulou. Ele extirpou diálogo, conversa, qualquer coisa. Ele simplesmente ficou inerte. Quando a gente começou a namorar, era desse jeito, que ele resolvia os problemas dele. Eu falava para ele, o que está acontecendo? Nada. Mas era assim, a gente saía junto, a gente ia para um lugar e era como se não tivesse ninguém do lado dele. Ninguém. Eu me sentia a pior das mulheres, né? Eu falava, mas o que é isso? Depois eu comecei a compreender isso, que essa era um sistema de defesa dele. Ele não ia, ele estava se defendendo para não brigar, porque ele não, se depender do Renato, ele não entra em briga nenhuma. E aí eu percebi, eu falei isso para ele, mas depois eu falei para mim mesmo, eu estou disposta a viver isso pro resto da minha vida?
porque eu vou ter que estar pronta. Ou eu realmente digo sim para ele, sabendo que ele vai fazer isso, e ele fez muitas vezes em casa, que andava por dentro de casa, eu falei para ele que era melhor ele me dar um tapa do que ele ficar daquele jeito. Porque ele parecia que eu não estava dentro de casa. E aos poucos, isso foi acabando. Mas o que que eu acabei fazendo também? Antecipando, sabe? Para ele não. Eu comecei a entender o que que ele estava querendo dizer e não dava muita brecha para aquilo e fluía. Mas olha como Uhum. precisou ter uma presença, né? Para eu entender ele, para ele também se moldar, ser moldado. Meu marido, ele é moldado, né? Ele é fleumático, ele é moldado. Então, e eu entendi isso. Então, eu também, eu vou fazer a minha parte, né? Isso ficou muito interessante para mim. E o silêncio foi uma grande ferramenta, porque eu só abria a boca para falar besteira. Então, no momento em que eu parei para digerir dentro de mim, tudo mudou. Exatamente. Nossa boca, nossa língua, ela tem um poder muito grande de ferir, de estragar tudo, né? E é difícil controlar mesmo, mas a gente precisa caminhar nessa questão da maturidade, o processo de uma pessoa, de uma mulher madura, vai sendo o quê? Você falar cada vez menos, né? Ouvir cada vez mais, porque quando a gente ouve, a gente entende, né? Quando a Exato. gente ouve, a gente está percebendo, né? A gente escuta com os olhos também a expressão facial, o movimento, e a gente percebe o que está à nossa volta para tentar fazer um julgamento cada vez mais assertivo acerca da circunstância, né? Do que vocês estão enfrentando juntos. Nunca é sobre a pessoa, é sobre a circunstância, mas a gente precisa aprender a ficar em silêncio para entender, pedir a Deus discernimento, porque é no silêncio que o discernimento vem, Exato. né? Enquanto eu falo, o discernimento não vai vir, porque eu estou colocando para fora o que eu estou achando, né? Estou achando, estou Exatamente. falando. Você já ouviu falar que existe uma pesquisa que diz que a gente não consegue ouvir o outro por mais do que 3 segundos? Não. Depois de 3 segundos que você ouviu o outro, a sua mente já está formulando uma resposta para dar para o outro. Então, em três Nossa. segundos, você já perdeu a capacidade de entender com profundidade o que o outro está falando, O que o porque outro você está já está em falando. sua mente, o que, que eu vou responder? O que, que eu posso falar acerca disso? Aí vem uma palavra solta em sua mente, nossa, então tem que agora colocar. Então, a gente É, está todo o tempo. Então, o silêncio também é silenciar a mente, né? É show de olhar bola. para ele também, para o outro, com o olhar aberto, o coração aberto mesmo, para entender com profundidade. O diálogo se estabelece, a intimidade emocional, ela se estabelece assim, quando eu compreendo, através da compreensão vem a solução. Se eu não compreendo, não tem como eu solucionar da melhor maneira possível. O Com negócio você certeza. vai dar um jeito lá, mas depois vai É. desandar de novo, porque você não compreendeu como fazer da forma mais eficaz. Né? Então é a Você compreensão. apaga o fogo, né? Mas você não resolve o incêndio. Fica É, ali e vai, em qualquer outro momento, vai explodir de novo. Show de bola, Ellen. A gente tem pouquinho tempo, mas deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem pergunta. Que tipo de perguntas são essas no namoro, né? Eu acho que eu acabei falando um pouquinho sobre isso quando eu falei de mulher acha um absurdo os homens não lembrarem, homem não lembra mesmo. Qual o papel da mulher no lar e do homem? Sei que é amplo, mas, por exemplo, explica em resumo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou deixar a Ellen falar, falta pouco, mas eu vou deixar. Eu acho que existe uma coisa que é chamada de casamento. Né? No casamento, todos têm papéis, todos têm o seu lugar, tudo é dos dois, mas cada um na sua função. Né? E quando a gente foca muito nessa questão do casamento, como o que cabe a mim, o que cabe ao outro, a gente está tendo uma visão empresarial do negócio, uhum. sabe? Porque cabe a mim tirar o banheiro, o papel do banheiro, cabe a mim dizer para ele que ele tem que dar descarga, cabe a ele. E aí fica numa cobrança, eu não sei, eu não gosto de falar isso, mas a mulher é a chama do lar e o homem. Então, fala aí, Ellen, pra gente. Então, eu entendo muito essa questão de papel, não está nada relacionado com as questões administrativas da casa. Eu acho que as questões administrativas da casa é função dos dois em conjunto, desde a parte financeira até a louça, o saco de lixo lá do banheiro, vocês Verdade. acordarem
uma questão de habilidades, ou tempo disponível, ou enfim, existem vários fatores. Mas eu acredito que o papel assim emocional, vamos poder dizer assim, espiritual, homem e mulher, eu acredito o homem como provedor, não só financeiramente, porque hoje em dia traz, mas a questão de segurança, de trazer segurança, não só física, como emocional. Né? O homem ele é desenvolvido e você vê que tanto é, ele traz a função de cabeça, líder do lar, mas não significa que a esposa não esteja junto, auxiliando. Eu sempre falo que a esposa é o leme, que dá a direção. É a esposa que dá a direção, mas quem assume todos os riscos é o marido. Né? Então eu entendo isso, a função, os Sim, papéis. É verdade. claro que é amplo, a gente pode contextualizar em várias coisas, mas quando emocionalmente os dois assumem esses papéis, a gente consegue funcionar melhor como um casal, uma só carne, Show de bola. como uma só carne. Muito bom. A Patrícia está perguntando como deve reagir se o marido que tapa literalmente os ouvidos, parecendo uma criança de 5 anos. Eu vou te responder assim, para ouvir o que você está falando para ele, porque deve estar ruim demais isso aí, né? Para ouvir a maneira como você está falando para ele. Eu concordo ou discordo, Hélio? É isso aí, tudo parte de uma autoanálise. Tudo. Como você disse lá no início, a responsabilidade de um casamento não estar indo bem, de atitude de um do outro, ela é compartilhada. Não existe, a culpa foi dele. Por mais que tenha sido uma grande parcela de culpa dele, não tem como num relacionamento, quando vocês estão unidos, estão ali no dia a dia, você não tem uma parcela de culpa. Existe sempre uma parcela de culpa nos dois quando algo não vai bem. Agora, o que Ótimo. fazer Isso, realmente é olhar para o que você perfeito. tem falado, o que tem despertado no coração, o que sua fala tem despertado no coração dele. Ótimo. Vai achar que é criança. Bom, as meninas acabaram conversando alguma coisa aqui que a gente perdeu. Ellen, faltam 2 minutos, eu não vou perder essa live, não, de jeito nenhum. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Obrigada mesmo. Eu para mim, aprendi muito. Acredito que tenha sido maravilhoso para elas. Depois, Patrícia, pode procurar a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, mas se inscreve no Caminho do Florescer que vai te ajudar. Ellen, está com algum curso, alguma coisa aberta aí para elas? Por enquanto, não. Daqui um mês e meio, no máximo, a gente tem novidade aí para mulheres, esposas, na questão de autoanálise mesmo, autoconhecimento e para seguir nesse caminho do coletivo. Perfeito, muito obrigada. Bom, ela perguntou: o homem é o provedor e a mulher? A mulher é a chama da casa, é a aquece do lar, É o é o leme fogão que a dá lenha, é o direção. leme. Ó. É, que dá Só que no direção. amor, na docilidade, na ternura. Se não for assim, a gente vira o Carlão e quer mandar em todo mundo, e nosso marido vai, ó, tapar o ouvido para nós, procurar videogame, futebol, né? Tudo isso, tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Amanhã tem mais, hein? Brigadão, Ellen. Obrigada a Beijo. Tchau, você, tchau. Jaque. Beijo.